Olá, alunos e alunas do Ayrton Senna. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, práticas de leitura e produção textual. Na aula de hoje, iremos trabalhar o gênero gírias. Gênero esse muito comum entre os jovens, né? Na verdade, é um fenômeno linguístico utilizado num contexto bastante informal e que, na maioria das vezes, esse tipo de expressão são utilizadas por jovens e adolescentes. Bem, o que motivou o trabalho com esse gênero foi justamente o fato de, na última aula, em que trabalhamos um fragmento de romance intitulado Fala Sério, Mãe, vocês estão visualizando nesse momento e devem lembrar-se, no diálogo entre a mãe e a sua filha, chamada Maria de Lourdes, a personagem adolescente proferiu durante várias falas algumas palavras e expressões de cunho jovem, né, que foi classificado justamente como gírias, um linguajar bem popular e informal da língua. Bem, para conhecer mais detalhadamente, estou mostrando o restante do texto, certo? Esse texto, como eu já disse, vocês conhecem, porque foi trabalhado na última aula. Então, ao longo do texto, nós tivemos muitas expressões e nele pode até ter criado algum tipo de dúvida, né, com relação ao entendimento. Por que isso? Porque as palavras e expressões elas não foram utilizadas no seu sentido real. Então, basicamente hoje, nós iremos trabalhar esse gênero. Logo no quadrante aí, laranja, no meio da página 37, que é a página que eu estou mostrando, vocês veem os seguintes enunciados. O conjunto de palavras de uma língua é a parte mais sensível à mudança, à transformação. Os vocábulos surgem, ganham adesão dos falantes, prestígio social, mas também podem se desatualizar e cair em desuso. Então, numa visão geral da língua, nesse primeiro parágrafo que aí está, nós sabemos, e vocês já notaram também, apesar da pouca idade, que a língua evolui, ou pelo menos ela se transforma, ela sofre mudanças. Basicamente, é um fenômeno que ocorre também com a criação de novas palavras, que nós chamamos de neologismos, e também com as gírias. Mas o que seriam as gírias? As gírias, basicamente, são palavras ou frases não convencionais, ou seja, elas não estão de acordo com a norma culta da língua portuguesa ou de qualquer outra língua que seja. Essas palavras e frases não convencionais, elas geralmente são utilizadas em algumas regiões e culturas e muitas das vezes por determinados grupos sociais e classes, né? Por exemplo, grupos de escola, trabalho, de algum segmento cultural, né? Seja na música, na dança, enfim. Bem, essas gírias, elas geralmente são criadas
no intuito, né, com o objetivo de substituir termos formais da língua. Ou seja, né, não podem ser interpretadas de maneira literal, ok? E sim em seu sentido conotativo. O que seria isso? O sentido figurado. Ou seja, as palavras não são entendidas com o sentido que elas têm, o sentido de dicionário. E por serem criadas por determinados grupos, eles muitas vezes são incompreendidos por outras pessoas, pertencentes a outros grupos sociais. Isso determina sua importância e função social na medida que essas palavras e expressões elas consolidam um sentimento de identidade desses grupos, né? Eles precisam se comunicar e compreender-se. Bem, geralmente, né, são palavras inventadas e, de certa forma, essas invenções desses grupos, né, essas palavras, acabam sendo marginalizadas. Marginalizadas no sentido de que elas são desprestigiadas. E, muitas das vezes, o uso de gírias acaba sendo mais utilizado por exemplo, pessoas moradoras em favelas, né, de regiões menos prestigiadas e até mesmo detentos de uma prisão ou marginais de toda ordem. Mas isso não é exclusividade desses grupos sociais, certo? Basicamente, as gírias elas devem ser interpretadas como termos populares, né, específicos, que surgem em determinados contextos, né, e que aos poucos estas expressões elas podem fazer parte, né, do processo comunicativo e até se incorporar no vocabulário permanente da língua. Então, aqui por fim, nós temos as gírias normalmente são usadas em situações menos formais, já foi dito isso, de comunicação e entre os jovens, como já afirmamos lá no princípio. Elas podem estar relacionadas também a uma época específica, como por exemplo, os pais de vocês, os avós, muito provavelmente à sua época, tinham os termos, as gírias, que com o tempo elas caíram em desuso, né? Acabaram perdendo força. Por exemplo, a palavra broto, que antes era utilizada para designar um homem bonito, né? E o diminutivo, por exemplo, brotinho, né? Seria um jovenzinho bonitinho ou brotinha. Hoje, né, atualmente, ela foi substituída pela palavra gato. Né? Quando quer dizer que um jovem é bonito, não se diz mais que ele é um broto, mas sim um gato. Certo? Dentre outros exemplos, vocês podem observar mais abaixo no quadro Para você que é curioso, nós temos alguns exemplos de gíria. Entre eles, um bem conhecido, que é a palavra brother, né? De origem inglesa, que significa amigo, né? Então, entre elas, nós temos aí brother, sangue bom, meu rei. E aí questiona-se, você conhece o significado dessas palavras e expressões? Costuma utilizá-las em seu cotidiano? Fique ligado em mais algumas gírias, né, que são o conjunto de palavras que aqui está. Ó. Nós temos, por exemplo, animal. Uma coisa animal quer dizer uma coisa muito legal. Barraco, um escândalo, briga, né? Brinks, usada para dizer o que foi falado antes, que o que foi falado antes era uma brincadeira, né? Buzum, capar o gato, essa aqui é bem antiga, né? Deu ruim, de boa na lagoa, deixa quieto, foi mal, muvuca e assim por diante, ó.
Pirar na batatinha, essa também não é tão nova. Né? Suave na nave. Enfim, nós temos uma infinidade de palavras e expressões que assim são classificadas. Trazendo para o contexto específico do fragmento do romance, nós temos aí algumas questões. Eu quero que resolvam apenas essa quinta questão, que diz o seguinte: leia as palavras e expressões destacadas nos trechos a seguir. O trecho escolhido foi o seguinte, os trechos. Que mané jujuba, mãe? Pensa mais um pouco. Ah, tipo assim, eu tomei a iniciativa, mas ele já estava me azarando desde a lanchonete. E o outro trecho, alô, não estamos no seu tempo. Sobre estas expressões que estão destacadas, nós temos 3 questionamentos, 3 itens. Você já empregou alguma dessas palavras em uma situação de comunicação? Em caso afirmativo, descreva a situação. Você vai afirmar que sim ou que não e descrever quando e como foi utilizada essa palavra. B. Das palavras e expressões destacadas, quais ainda são usadas na comunicação entre adolescentes? As palavras destacadas são justamente mané, tipo assim, me azarando e alô. Você vai dizer quais delas ainda são utilizadas, né? E em quais situações. E por fim, por quais gírias atuais você poderia substituir as palavras e expressões destacadas? Então, qual palavra ou gíria eu substituía mané, tipo assim, me azarando e alô. Então é isso. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.